O semeador. Marcos 4:19, Lucas 8:48. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e poucas terras. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Agora você sai daí que eu vou sentar. Jesus explica a parábola do semeador, que foi falado para vocês agora. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração de vocês. Então, as sementes que caíram no meio da estrada são as sementes que a pessoa coloca no coração, ouvem e o maligno tira, porque elas não entenderam, não têm fé. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Elas aceitam logo com alegria, ouvem a mensagem, aceitam com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz, elas não têm fé, não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé, porque elas ouviram, mas não têm raiz, não brotaram com as suas raízes. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Sementes caíram no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. Então, as pessoas dão mais valor para as coisas materiais, riquezas, do que pela palavra. Essas pessoas não produzem frutos. Eles podem estar na igreja, mas não produzem nada. Porque essas pessoas não têm fé. A fé principal para a gente viver de acordo com a palavra de Deus. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem
uma grande quantidade de colheitas, umas 100, outras 70 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Uma sementinha produzem 100, 70, 30. Então, esta semente nós temos que semear, plantar no coração das pessoas, falar de Deus, de Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele morreu para pagar os nossos pecados. Isso nós temos que fazer, é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Porque Jesus deixou essa responsabilidade para nós. Em Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fazei deles meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a responsabilidade que ele passou para nós. Então não perca oportunidades, fale com qualquer pessoa, não importa quem. Eu tenho no meu WhatsApp umas 650 pessoas. Lá inclui pastores, médicos, dentistas, advogados, todas as pessoas que eu evangelizei. Eu passei para eles e eles ouvem as minhas mensagens. Agora, depois que eles ouvem, só Deus toca no coração de cada um. Que peço que Deus ilumine o coração deles, entendam a mensagem. Aí está, não perca oportunidade. Onde você vai, se tem oportunidade, já falar com as pessoas. Primeira coisa que